Sejam todos bem-vindos a mais um Ialcast do Piauí para o Mundo. E hoje eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante. Agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer cada um desses episódios. Vem novidades a partir de dezembro aqui no canal do Ialcast. Tem o eMusic, podcast musical. Vocês vão amar. A gente vai ter o Boletim Ialcast todos os dias ao vivo. A gente está decidindo qual horário. Então é mais conteúdo, mais interação para você aí do outro lado da rede, tá legal? Olha, hoje o bate-papo é uma coisa bem atual, bem perigosa, com muita água e muito vento. Nós vamos falar sobre este fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, que deixou a Flórida em pânico, literalmente assim. Eu recebo o homem do tempo. Pegou, o homem do tempo pegou. Professor Ayrton Costa, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Sempre um prazer agigantado estar aqui participando do Ialcast. Olha, professor, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, para quem está nos assistindo entender quem é você. Bem, eu sou o Ayrton Costa, teresinense, professor da Universidade Estadual. Estou passando uma chuva boa na Secretaria Estadual de Defesa Civil, onde ocupo a Diretoria de Prevenção e Mitigação. E tenho como foco, especialidade de trabalho, o estudo do clima, ou mais especificamente o estudo do desastre. E a gente vai falar sobre o furacão Milton, né, que assustou os Estados Unidos inteiro, do presidente ao cidadão mais comum lá de Orlando. Professor, eu queria que você falasse primeiro do fenômeno furacão, como ele surge, qual o tamanho da relevância dele na natureza. Excelente, né? Primeiro que o furacão, né, ele é um evento extremo. Né? Quando a gente chega em extremo é aquilo que tem a capacidade de provocar um dano, de mudar a rotina do cidadão. A gente chama de ventos ciclônicos ou ventos turbilionares, porque são ventos rotatórios. E às vezes as pessoas confundem, viu, Edson, o furacão com o tornado. Confundem demais, né? A gente tem muitas reportagens que as pessoas dizem, tem aquele filme, o Twister, né? Twister é tornado. Tornado é um vento que se forma também turbilionário, giratório, por uma tempestade localizada. Uma nuvem supercélula. Agora, quando a gente vai para um furacão... O tempo de duração? O tornado, ele é muito rápido, ele geralmente dura minutos, né? Ele é rápido e intenso. Inclusive, ele tem uma escala própria, que é a escala Fujita, que os ventos podem superar 400 km por hora. Então, ele é muito mais perigoso do ponto de vista do que um furacão, porém, ele é instantâneo, ele é mais rápido. Não dá tempo de emitir alerta? Não dá tempo de emitir um alerta, embora a gente saiba que os norte-americanos têm uma expertise fantástica de detectar a probabilidade de formação de supercélula, porque está muito vinculado. Tornado está vinculado a uma grande nuvem de temporal, uma cumulonimbus, que forma uma supercélula. É quando aquela grande nuvem de temporal ela começa a girar, não necessariamente formar o funil, aí você tem a supercélula. Se o funil forma e toca no solo, você tem o tornado. Só que o furacão, e eu vou usar aqui, me permitam uma analogia um tanto quanto grosseira para a pessoa entender a dimensão de um furacão. É como se nós tivéssemos vários tornados simultâneos, girando em torno de um centro. Então você tem várias tempestades alinhadas, né? Ou seja, formando uma estrutura radial, alimentadas por uma fonte de energia abundante, que no caso é o oceano ou o mar aquecido. Rapaz, é um negócio interessantíssimo a natureza, né? Você fica... quando você olha essa imagem, coloca a imagem do surgimento, coloca a imagem pra gente, do Milton. Olha o tamanho que é isso. Existe uma perspectiva de tamanho em termos de quilômetros, vamos dizer assim? Existe sim, né? Você tem na verdade, essa ideia de tamanho que nós temos, ela é o tamanho do vórtice visto do alto. Então, às vezes, ele dá uma ilusão de que ele tem toda essa dimensão, porque, na verdade, nós estamos falando de um funil, de um gigantesco funil, cujo topo, ele naturalmente tem um diâmetro maior, né? Mas os fenômenos destrutivos, eles ocorrem na base, que é bem mais estreita, que pode chegar a algumas centenas, né, de quilômetros, enquanto que a parte superior, alguns milhares de quilômetros. E essa estrutura gigantesca, a gente não deve pensar só apenas no tamanho do vórtice, mas no fator da velocidade do vento e na capacidade desse sistema. A gente usa sistema porque ele é constantemente alimentado pela energia do mar, pela capacidade dele mobilizar essa energia, levantar o mar, ou seja, mobilizar o mar para dentro do continente. É literalmente o mar em termos de funil. Exatamente, porque existem episódios
que são curiosos. Por exemplo, os tufões, né, que a gente chama furacão, mas eles são chamados também de tufões na Ásia, ciclones na Ásia, na Austrália, willy-willies, tem várias nomenclaturas para esses fenômenos. Existem casos, por exemplo, que o processo de levantamento da água do mar, ele é tão vigoroso que a chuva que cai, às vezes, por exemplo, na Ásia é muito comum, ali Filipinas tem um vídeo famoso que viralizou, chovendo peixe. Chovendo peixe. Tem situações assim que são hilárias, né? Que você coloca chuva de peixe depois da passagem de um tufão. E claro que você encontra episódios estranhos, por exemplo, de nas ruas você vê peixes de grande porte, como tubarões, né, encalhados, após o retorno de uma maré, porque ele é um fenômeno não apenas atmosférico, não é uma questão de vento veloz, é uma questão de fenômeno marinho. Então, quando ele avança, ele leva consigo parte da água do mar para o interior do continente. Realmente é um negócio incrível. Bom, essa foi a chegada do Milton. Isso é o que a gente chama de landfall, né? Ou seja, landfall é a chegada em terra, a chegada em continente, porque enquanto ele está rodando, vamos dizer assim, circulando sobre o oceano, ele está constantemente sendo alimentado e ele pode acelerar, dependendo da quantidade de calor disponível na lâmina d'água, ou ele pode desacelerar. Olha que coisa interessante. Se a trajetória do furacão ele encontra águas mais frias, ele vai desacelerando, ele vai morrendo. Se ele encontra águas mais quentes, ele ganha um up e ele vai acelerando. Então, esse momento aí é o landfall, que é quando ele encontra a resistência do continente, então ele vai encontrar o solo, ele vai encontrar prédios, ele vai encontrar morros, e aí ele vai perdendo parte da sua energia na trajetória. Tanto que você vê que na aproximação ele encontrou águas menos tépidas, menos quentes, ele saiu do padrão F5, que a gente vai falar depois, foi para o padrão F3, desacelerou, perdeu potência, e dentro do continente, dentro da península da Flórida, ele chegou ao padrão F1. Que foi mais, não foi tranquilo, né? Mas foi contornável em algumas situações, né? Exatamente. Vamos para o próximo slide aí. Essa é a logística de sinalização das autoridades americanas em relação ao que pode acontecer. Exatamente. Essa imagem, apesar de simples, ela é formidável, porque ela mostra a capacidade dos sistemas de monitoramento e alerta norte-americanos. Veja só o vigor desse sistema. Cada quadradinho desse, cada polígono, você tem aí dezenas de polígonos vermelhos. Cada polígono desse é um alerta de possível tornado. Olha, o tornado ele é um fenômeno menor, porém extremamente perigoso. E quando dá a aproximação do furacão, o furacão ele não precisa tocar a Flórida. Só a simples aproximação dele, ele despeja uma quantidade muito grande de umidade que vai alimentar microtempestades. Quer dizer que o furacão ele não toca no chão, não? Como não fala? Toca no chão. O furacão tocou na Flórida? Não tocou. Na verdade, simplesmente ele mobilizou o mar adentro há um processo chamado de maré enchente, ou seja, a lâmina d'água do mar entra no continente, provocando situações de inundação, e esse ápice de umidade, que também é levantado para o céu, essa umidade é erguida, né, a alguns quilômetros de altura, ela vai alimentar as nuvens de temporal e vai formar tornados. Tanto que esse é o alerta, mas existiram, de fato, vários tornados, e esse é o grande, vamos dizer assim, o problema maior, um dos problemas advindos da passagem de um furacão, é que ele gera tempestades potencialmente perigosas, de ventos velozes, em pontos localizados que provocam um grau de transtorno que antecede o próprio furacão. Por isso que você tem que ficar muito esperto. Você vê em filmes, né? O furacão vem e leva a pessoa, leva o carro. Ali é tornado. Ali é tornado, né? O furacão você não... O tornado, ele toca o chão? Toca o chão. Olha, o tornado é o seguinte, você tem uma nuvem de tempestade. Olha que coisa interessante. Como essas nuvens que acontecem em Teresina. É muito interessante. Você tem uma grande nuvem de temporal, aquele toró brabo em Teresina, tá entendendo? Mas essa nuvem, ela não rotaciona aqui, ela não gira, ela tá estável, ela se movimenta linear. Se por acaso a gente observar que essa nuvem de temporal, ela começa a ter uma vorticidade, um giro na parte superior, e ela formar um funil, aí nós temos a condição para um tornado. Isso é tão raro que aqui em Teresina nós só tivemos, nos últimos, acho que 10, 15 anos que eu tenho, uma nuvem com a formação de um possível funil, na Zona Norte, alguns anos atrás. E no litoral a gente teve algumas ocorrências de tromba d'água, né, no próprio mar, né? No próprio mar, isso é muito comum. E no interior a gente teve 2 ocorrências no Piauí. Mas nenhum tornado típico como esse aí, que é o tornado mesociclônico, que são aqueles tornados de grandes nuvens. E ele é um fenômeno localizado, potencialmente perigoso, gira, é rápido, ele é muito instantâneo, diferente do furacão que pode durar semanas. Professor, dizem que o furacão Milton não foi tão forte assim pelas imagens, gente passeando ali em Orlando, falando, relatando.
De fato, ele foi muito veroz, muito voraz, teve muita força. Primeiro a gente tem que analisar alguns pontos que são essenciais para entender a passagem do Milton pela Flórida. Primeiro, nós tivemos um furacão anterior que provocou um dano considerável na região do Golfo do México, que foi o Helene. Então, o Helene, ele ultrapassou a métrica convencional dos furacões. Ele surpreendeu o próprio sistema de previsão, né, tradicional de furacões. Ele teve muita energia, provocou muito dano, muita morte. Então, logo em seguida, e isso é uma questão atípica, é a atipicidade, nós tivemos o Milton. Ou seja, ainda não havia muito tempo na estatística que não havia a ocorrência de um furacão tão perto um do outro, do ponto de vista temporal. E outro detalhe que chamou a atenção é que o furacão ele tem etapas até chegar ao seu estágio de maturidade. E o Milton ele alcançou o estágio de maturidade numa velocidade muito grande. Então, o NOAA e todo o sistema de monitoramento estadunidense lançou um alerta precoce de que o Milton poderia ser um super furacão. Então, de tal fato, todo o sistema de vigilância, monitoramento, alerta, né, e salvaguarda norte-americano foi ativado. Então, a gente tem que considerar um ponto extremamente relevante nessa ação. É a capacidade do engajamento social, é o nível de consciência do cidadão estadunidense, o nível de preparo das instituições. Então, a gente tem que comemorar, por exemplo, que o indicador de letalidade do Milton foi baixo, independente da potência com que ele entrou na Flórida, em face do nível de preparação, do nível de resiliência. Mas é muito cultura também, né? Muita cultura. Tem uma cultura de prevenção muito consolidada. Então ele chegou a F5 com muita velocidade, né? E de tal forma ele acabou perdendo potência na aproximação da costa da Flórida, chegando no padrão F3, que é um padrão perigoso. Basta lembrar um dado muito relevante. Nós só tivemos um furacão registrado na história do Atlântico Sul, que foi o Catarina. O Catarina provocou estragos na infraestrutura, provocou mortes, mas ele chegou à categoria F1, em torno de 170 km por hora. Ou seja, o furacão Milton chegou a F3, dentro do continente. Então, de tal forma, ele chegou amortecido, encontrou a região de Tampa evacuada, e isso é um dado relevante, né? Ou seja, ele provocou danos infraestruturais muito intensos. Basta você ter uma ideia, quando ele fez o landfall, aquela imagem que a gente compartilhou, 400 mil norte-americanos ficaram sem energia, só na entrada, 400 mil. Até o começo da manhã, antes da nossa gravação, o Milton já tinha deixado mais de 3 milhões de norte-americanos sem energia elétrica, numa simples passagem, já no padrão F1. Você imagina se tivesse sido F5. do padrão F3? Exatamente. Então ele teve perda de energia, ele diminuiu a sua função. E tem um dado relevante que chamou a atenção do sistema de alerta. Veja bem, os furacões eles têm uma trajetória tradicional. É o movimento de leste para oeste, para a pessoa entender, vindo da costa africana para a costa norte-americana. Esse é um movimento tradicional. E às vezes ele tem um movimento ali da ilha de Cuba, que está mais ao sul, para o sul da Flórida. Porém, a gente tem o fenômeno da perpendicularidade. O que é a perpendicularidade? Nós tivemos um furacão atípico, só no século XIX, que tem menção, final do século XIX, de furacões que se movimentavam de oeste para leste. Então, essa trajetória atípica do Milton abriu a luz vermelha no sistema de alerta. Por quê? Considerando que você tem populações mais preparadas na costa leste da Flórida. Existe uma tradição, inclusive do ponto de vista da engenharia, do layout de construção de residências, de alerta, e de repente nós temos um grande furacão vindo no sentido contrário, né, na perpendicular com a península da Flórida. Embora exista um protocolo de segurança, as pessoas não estavam habituadas a receber um furacão com essa intensidade. Porque quando o furacão entra na Flórida, né, ele vai perdendo força. Então, quando chega em Tampa Bay, ele já chega fraco, muito fraco, porque ele sofre a fricção da construção e do próprio continente. Ele não tem alimentação. Mas ele chegando direto na Baía de Tampa, as consequências seriam imprevisíveis. Ou seja, o cenário que foi traçado, Yeltsin, foi um cenário de lâmina d'água de 5 metros de altura. Ela chegou a 3 e alguma coisa, né? Então enfraqueceu bastante, e nós temos que computar o fato
Agradecer ao nosso pai, ao nosso bom criador, né? Agradecer a tecnologia, o sistema de monitoramento norte-americano, aqueles homens valorosos e mulheres que entraram no WP3 Oro e fizeram o monitoramento da velocidade e da intensidade. Pois eu ia te perguntar sobre isso, como é que eles fazem esse monitoramento? Tem imagens aí. Esse avião foi feito para isso. Especificamente para isso. Ó, para ter ideia, você conhece o míssil Tomahawk? Sim. Quem fabrica o Tomahawk fabrica esse avião. Então ele é uma tecnologia de uso militar, é o WP3, né, da Lockheed, é um avião blindado, é um avião cheio de sensores, toda a fuselagem dele é cheia de sensores, ele mede tudo dentro do furacão, variação de pressão, velocidade do vento, temperatura, e é necessário fazer o mergulho. Então esses pilotos, que são pilotos militares, treinados especificamente para essa função, adentram a estrutura do furacão. Tem a parede, né? Tem a parede é uma rotação que pode chegar a mais de 300 km por hora, pressões irresistíveis, granizos com pedras de gelo imensas. Então ele atravessa para chegar no olho, onde no olho ele consegue ter uma medição mais precisa da velocidade. Isso é feito de forma indireta por satélite, mas o NOAA, que é a Agência Norte-Americana para o Oceano e Atmosfera, faz isso diretamente, uma coisa que era impensável há apenas 30 anos atrás. E dá para voar dentro do... Voa dentro do olho. O olho, geralmente, ele tem uma variação de 1 a 10 quilômetros. Você, dentro do olho, você faz um voo perfeito, faz imagens magníficas, isso está disseminado na internet. E é algo que nos assusta. A 300 km por hora? Exatamente. Dentro do olho? Não, no olho a velocidade já é em torno de 50 quilômetros por hora. É uma calmaria para uma aeronave dessa. Nossa senhora, agora tem que ter coragem também. Muita coragem, viu? Teria coragem de voar? Dentro do WP3 eu tinha coragem. Inclusive é meu sonho de consumo quando ia à Flórida, ao Cabo Canaveral, conhecer essa aeronave. Ela é fantástica. Eu já fiquei com vontade. Professor, para fechar, por que o nome Milton? Muito bem, né? Na verdade, a gente tinha uma tradição, e essa tradição ela foi rompida, né? Antigamente as pessoas tinham aquela marca que nome de furacão era nome de mulher. Era a Vilma, agora o Helene, né? Mas essa tradição ela foi quebrada justamente para garantir um leque mais amplo de nomenclaturas. Existe um cronograma, existe um calendário estabelecido, né, pelo próprio NOAA, de nomes. Eles se repetem a cada intervalo de ano. Então o Milton foi uma escolha aleatória, não existe uma justificação científica densa para dizer vai ser Helena, vai ser Vilma, vai ser Wilson. Não, é um padrão aleatório e, claro, democraticamente escolhido, né? Então você que se chama Milton não se sinta... Um furacão? Um furacão, né? Na verdade, é um padrão aleatório de escolha. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já adota a nomenclatura dos ciclones subtropicais e extratropicais, padrões indígenas, né? Então está muito vinculada à cultura do local. É muito cultural. Professor, o Homem do Tempo, quer contar a história lá do... Tem uma história qual foi a cidade? curiosa, a cidade de Picos. Eu estava fazendo uma vistoria numa região no morro e me deparei com um cidadão que estava lá bastante com o semblante fechado, né, bem mal encarado, com um pitbull do lado, e aí eu olhei assim, rapaz, esse cão vai me atacar, num ambiente recomendado pelos órgãos de segurança como potencialmente perigoso, e eu bastante receoso de subir o morro. Quando eu estava emparelhado com ele, ele olhou para mim, homem do tempo, rapaz, cadê a nossa chuva? Homem do tempo, pegou. Pegou. Professor, obrigado mais uma vez por ter se deslocado para conversar com a nossa audiência. Conte sempre com a gente lá na Defesa Civil, e onde há risco, onde há desastre, tem Defesa Civil. Vamos lá, mais um para conta, esse aí é o Cast do Piauí para o Mundo.